rapidinho da metodologia utilizada na validação, usando as ferramentas. Bom, primeiro passo, se a gente fosse construir uma ontologia, começaria fazendo a modelagem. Se eu não utilizar a ferramenta diretamente no editor AutoML, eu teria que reescrevê-lo no AutoML editor. Por quê? As transformações elas aceitam diretamente os arquivos do editor. Não é possível você utilizar outro formato. Então, uma vez no editor, você faz a verificação. Caso ele possua algum erro sintático, é preciso corrigi-lo. Não é possível fazer transformações para a LOI se o modelo tiver sintático. Uma vez que esses não são previstos. Não tem como você prever uma transformação que tem erros. Segue exatamente a sintaxe da linguagem. Nas ontologias que eu validei, uma vez que não fui eu que desenvolveu essas ontologias, eu sempre alterei a sintaxe, mas sempre mantendo a semântica original. Às vezes, no caso, por exemplo, do homem e da pessoa e homem. Você botar o homem como subclasse, você não muda a semântica do modelo, mas você torna ele sintaticamente válido. Uma vez que esses modelos são sintaticamente válidos, a gente faz a transformação para a lógica. Transformação só do modelo. Em seguida, dada a transformação, a gente vai fazer, caso esse modelo venha acompanhado de regras de restrições, regras de restrição, regras de derivação, essas têm que ser transformadas manualmente. Hoje ainda não tem nenhuma ferramenta que faz a transformação dessas regras automaticamente. Bom, uma vez que a gente tem a ontologia transformada junto com as regras, a gente pode partir para a análise. Essa análise ela é feita através de simulações, checando propriedades. Caso a ontologia venha com uma descrição do domínio, no caso, por exemplo, das duas que eu vou apresentar aqui, elas estão em dissertações mestradas. Então, ela vem com uma descrição do domínio, explicando. Então, lendo essa descrição, a gente consegue entender um pouco do domínio e testar essas propriedades, testar as restrições do modelo. Caso possua um erro semântico, eu identifique algum erro, e eu identificar depois que ele é recorrente, eu registrei ele como um padrão. Caso ele não tenha sido recorrente, eu volto para a etapa de modelagem, que é identificar de onde veio aquele erro e como consertá-lo. Porque os modelos eles não têm um erro. Então, eu consertava os modelos e depois fazia todo o processo de novo para analisar novamente. Bom, a ontologia de diversidade, como eu falei, desenvolvida pela Andréa Albuquerque, na dissertação de mestrado na Federal do Amazonas. O objetivo dessa ontologia é servir como modelo de referência para interoperabilidade entre sistemas que tratam de biodiversidade. Então, vai falar sobre clima, vegetação, entidades bióticas, entidades abióticas, as coletas que são realizadas. E ela é dividida em 5 subontologias, submodelos, subontologias. Coleta, entidade material, ecossistema, ambiente e localização espacial. Eu vou apresentar agora apenas uma pequena parte dos resultados, por questão de tempo, que já vários exemplos, selecionar os mais interessantes. Bom, o exemplo do resultado da verificação. Primeiro a gente identifica aqui na esquerda peguei e adaptei para poder mostrar aqui. É uma relação de componente O que na sintaxe ela deveria relacionar dois complexos funcionais, no caso dois kinds. E aqui ela relaciona kinds e quantities. Segundo a sintaxe, o editor indicou que essa não é uma construção válida. Para validar, a opção que a gente tomou, que eu tomei para continuar validando, foi mudar, poderia ter feito de forma diferente, mas eu resolvi mudar a relação de composição. E coloquei como uma relação de, eu acho que é constitutes, que é a relação entre kinds e quantities. No caso, o exemplo da direita, são classes que não possuem princípio de identidade. A gente deve ver um categoria de identidade biótica especializada em planta, animal e micro-organismo. Em algum momento, essas classes deveriam ter sido especializadas em kinds, ou quantities, ou collections, e não foram. Elas ficaram dessa forma. Então, para poder validação, eu modifiquei, coloquei os 3 de baixo como kinds, manteve a semântica original e ele agora é sintaticamente válido e pronto para a transformação. Bom, esse aqui é uma parte do modelo que fala sobre espaço geográfico. Rapidamente, é uma localização geográfica, pode ser especializada em espaço geográfico, e esse espaço geográfico pode ser... Bom, está até errado aqui, desculpa. Esse
Esses daqui embaixo não eram kites não, não eram subkites. Uma região político-social, região climática ou região fitofisionômica. Cada um desses podia ser dividido em seus subtipos. O que a gente encontrou nesse modelo? Bom, isso aqui é um resultado do Alloy, uma simulação de Alloy, que mostra a seguinte situação. A gente tem uma localização do tipo Caatinga e com clima úmido, que é espacialmente contida numa outra localização, classificada como Pantanal, com clima semiárido. E essa, por sua vez, está espacialmente contida em uma outra localização, vegetação amazônica e clima semiárido. A primeira pergunta é possível que uma vegetação do tipo Caatinga esteja contida dentro de uma vegetação do tipo Pantanal? Acredito, pelo meu conhecimento, que não seja possível. Uma vegetação assim, aquilo é Pantanal, aquilo é Pantanal. Aquilo é Amazônica, aquilo é Amazônica. Então, alguma regra nesse sentido deveria proibir localizações de tipos diferentes serem compostas, se estarem contidas uma dentro da outra. Ainda, a gente tem, e também com o clima, né? É a mesma coisa. Como é que você tem uma área de clima úmido dentro de uma área de clima semiárido? Novamente, é uma coisa que tem que ser levantada, e se a decisão de modelar a ontologia daquela forma atendeu o objetivo do modelador. Uma outra coisa também que sobre essa figura que é possível você discutir é a relação entre vegetação e clima. Dos meus conhecimentos sobre isso, eu acredito que vegetação e clima estão fortemente relacionadas. Você não pode ter uma floresta amazônica com clima semiárido, você não pode ter um Pantanal com clima semiárido. Então, novamente, isso leva à reflexão de: será que a decisão de modelar o espaço com subtipos de climas, se aquela forma foi ideal para representar? Se não deveria ter uma coisa associada, então, tipos de climas específicos relacionados com tipos de vegetação específicos. Então, vale uma reflexão. Não propus uma solução para esse problema, porque não sei qual é a intenção exata da Andréa quando ela desenvolveu essa ontologia. O Alloy mostra que essa reflexão, pelo mínimo, é válida. Ainda, se a gente voltar para a ontologia aqui, a gente vê que essa região também pode ser classificada em país, estado e município. Será que um país ele tem apenas um tipo de clima? O Brasil tem vários tipos de clima. Então, novamente, se você classificar um país como sendo um clima temperado, o país inteiro tem que ser daquele clima. Você vai perder esse nível de detalhe e dizer que o país pode ter vários tipos de clima. Então, vamos lá, para a próxima. Essa daqui foi a ontologia de ECG, desenvolvida pelo Bernardo Gonçalves, na dissertação de mestrado dele, que é uma teoria sobre a geografia para ser utilizada para a integração de bancos de dados de sistemas médicos, né, para você poder integrar as informações para diferentes sistemas e poder fazer raciocínios inteligentes em cima dele. Ela é dividida em ontologia de coração, fenômeno bioelétrico, fenômeno circulatório, protocolo de ECG humano e eletrocardiografia. Apenas as três primeiras submodelos foram validados, uma vez que os dois últimos eles utilizam conceitos que não são de OTML, eles utilizam o B e o C. Então, com o Alloy, com as ferramentas existentes, não foi possível validar essas ontologias. Bom, aqui a gente tem um exemplo, essa ontologia de fenômenos circulatórios. Eu coloquei esse modelo inteiro para exemplificar como é o editor que eu utilizei, que é o editor desenvolvido pelo Alessandro, e para exemplificar como que ele mostra, por exemplo, os erros sintáticos também. Você tem, por exemplo, com esse pontinho vermelho, ele está indicando que aquele conceito está inconsistente com a sintaxe. No caso, como aquilo é um row, ele deveria obrigatoriamente estar relacionado, estar conectado a uma relação tipo mediation. E aí ele alerta para o fato que não está. Bom, então, a partir desse modelo, esse modelo foi validado no Alloy e a gente chegou nesse seguinte exemplo. Esse exemplo ele mostra um coração. Eu tirei alguma das outras caixinhas, das outras instâncias, para poder facilitar a visualização. Aqui a gente tem uma parte que fala que o coração é composto por um ventrículo direito e é composto por um átrio esquerdo. E o coração, nesse modelo, ele pode funcionar como uma bomba de sangue. Que ele diz que o coração pode ser, o coração ele está parado, ele pode estar funcionando como uma bomba de sangue.
Nesse caso, a gente pode perceber que o átrio esquerdo do coração está fazendo um outro coração funcionar como uma bomba, o que é uma inconsistência, porque um coração não pode fazer outro bater. A gente tem aqui, se a gente voltar para o modelo, a gente tem que um coração é composto aqui pelos átomos, átomo direito, átomo esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e quando ele funciona como uma bomba, as suas partes também necessariamente precisam funcionar como bombas. Uma vez que essas relações de composição não são especializadas, isso caracteriza uma inconsistência no modelo. Claramente, para a gente que é dotado de senso comum, a gente consegue interpretar, a gente sabe que isso não é possível. Mas qualquer raciocínio inteligente feito em cima desse modelo, qualquer interoperação, isso vai ser uma situação aceita. Tiago, se realmente não tem domínio de utilizar, ele vai encontrar mais Deus do que vai encontrar mais Deus, com certeza. Porque eu fiz no nível mais alto, que foi o que eu sei de coração, perguntando, pedindo ajuda para especialistas do que eu entendo de coração. E aí a gente vai encontrando algumas inconsistências. Só para lembrar que eu esqueci de falar, essa caixinha que está marcada em verde, ela está assim para destacar que esse não era a parte original. Isso estava representado como um collector. Só que por questão sintática, como não é válida essa construção na sintaxe, eu modifiquei e representei como kind, que é manter a semântica original e o pode validar. Um outro erro encontrado, outra simulação da mãe é essa aqui, que fala o seguinte: tem o coração funcionando como uma bomba. Esse coração é composto apenas de um tipo de célula, que é essa instância ali, branquinha. Esse coração mostrando o átomo direito dele. Esse átomo direito está sendo contraído por um impulso gerado por células de outro coração, o que novamente mostra uma inconsistência. Essa inconsistência não precisa ser especialista do domínio para saber que uma célula não pode dar choque na célula de outro coração. Que está aqui, né? Por que esse erro aconteceu? Esse erro aconteceu pela decisão de representar que o coração é composto apenas por um tipo de célula. Um dos motivos, além da regra de restrição, que forma um ciclo ali que você precisaria acrescentar, um coração é apenas formado por um tipo de células. Você pode ver aqui, ó, essa composição daqui para cá, com uma caixinha verde. Na verdade, o coração é composto por vários tipos de células. Talvez, no momento que ele representou como um collector, ele quisesse dizer que era por todos aqueles tipos de células. Mas nesse caso, ele colocou apenas um. Então, o coração ele tinha células marca-passo, que é essa pacemaker, ou tinha células não marca-passo. E se ele tivesse células não marca-passo, ele nunca poderia bater. Então, mais uma reflexão que o Aloy gera. O Aloy, na verdade, ele não te aponta o erro, assim, isso aqui está errado. Ele te mostra várias situações e você olhando aquilo, você raciocina em cima. Diz assim, bom, isso aqui foi o que eu gostaria de representar, não foi? Aí daí você tem que identificar de onde vieram os erros. Bom, agora eu vou falar um pouco dos padrões de erros de modelagem que analisando a documentação, todos os erros encontrados nas ontologias, cheguei à conclusão que existem alguns padrões específicos. Não vou falar dos padrões sintáticos, porque eles são muito simples e não são tão recorrentes. Bom, o primeiro padrão é o ciclo genérico. Esse padrão é o mais comum em todas as ontologias que eu me deparei. Ele sempre acontece. Ele consiste basicamente de um conjunto de classes relacionadas com qualquer tipo de relação, de composição, relação formal, relação material, que formam um ciclo, e você sempre encontra situações, como por exemplo aquela do coração, que o coração faz outro coração bater, ou que a célula do coração gera impulso elétrico que contrai outro coração. Então esse padrão, ele é simples, ele pode ter relações a mais, não precisa ser exatamente só essas relações. Isso aqui são as relações essenciais para caracterizar um ciclo. Acredito que esse padrão ocasione erros, porque pelo menos uma dessas relações deveria ser uma relação derivada. E ainda, em alguns casos, talvez se não é derivada, ela precisaria de uma regra de restrição. A gente pode ver aqui um exemplo prático dessa aí, que foi adaptada da ontologia anterior. No caso de um coração composto de um átrio e um coração composto por células, e as células provocam a contração do átrio,
Se você for ver, ó, ele forma um ciclo claramente, que você poderia, aí depende de como, do domínio, de como representar. Por exemplo, essa relação de composição entre as células e o coração poderia ser derivada da composição das células com o átrio, ou que as células deles, como o átrio é uma parte do coração, as células também compõem o átrio, né? Então, ou ainda se não fosse representar isso como um relacionamento derivado, poderia simplesmente escrever uma regra que proibisse as situações absurdas. Esse padrão, o ciclo de Rose simultâneos, ele é um ciclo específico. Né? Você pode ver novamente que forma um ciclo. Como eu falei, não precisam ser apenas relações, mas podem ser relações de especialização também. Esse ciclo, ele provoca no seguinte sentido. Você tem lá que um animal, ele pode ser pessoas, e um animal pode desempenhar o papel de ser um animal em estudo, e uma pessoa pode desempenhar o papel de ser pesquisador. Por que esse padrão ocasiona ele? Porque em uma determinada coleta, um pesquisador, um animal, né, no caso de uma pessoa, vai poder desempenhar os dois papéis. Ou seja, ele vai ser um pesquisador e vai ser um objeto de estudo. Que novamente, né, é uma contradição científica, pelo menos. Isso acontece em várias situações, vários exemplos que a gente já viu nas aulas, e no caso clássico é daquele de cirurgia, que você tem que uma pessoa pode ser o cirurgião, uma pessoa pode ser o paciente, e uma cirurgia, o cara pode ser tanto o paciente quanto o cirurgião. Normalmente também não dá. Bom, um outro padrão encontrado, esse também é muito recorrente, é o padrão de especialização de relação. Um exemplo anterior também, esse que foi adaptado para o exemplo anterior, da ontologia anterior. O coração é composto de ventrículo, e o coração com bomba de sangue, ele é composto por um ventrículo esquerdo com bomba de sangue. Claramente, a relação de baixo é uma especialização da relação de cima. Mas no momento que essa especialização não é representada, modelos absurdos começam a ser gerados. E esse padrão ele é também muito recorrente, ele aconteceu em várias ontologias, em vários também, não só ontologias, mas modelos como da OMS tradicional. A gente vê como esse é independente dos conceitos OMS, e olhando modelos de OMS, eu percebi que essas decisões se repetem. Tanto o padrão do ciclo genérico, quanto esse padrão de especialização, eles são recorrentes, eles acontecem em todos os tipos de modelagem com OML também. Bom, um outro padrão interessante é o do autorrelacionamento. Esse aqui, apesar de ser uma classe com relacionamento, é o mais simples que o modelo pode ser. Mas ainda assim, se você não tiver a preocupação necessária para representar, dar a semântica para esse relacionamento, ele vai também gerar situações absurdas. O que falta nesse modelo e por que ele gera isso? Porque esse relacionamento, um elemento arquitetural relacionado com outro elemento arquitetural, por que ele causa isso? Porque você não descreve as três propriedades principais: a reflexividade, simetria e transitividade. Você não fala, por exemplo, se o elemento A estiver relacionado a um B e um B é relacionado ao C, o A está obrigatoriamente relacionado ao C. Isso ocorreu bastante também, ocorreu na ontologia de biodiversidade, mais de uma vez. E a solução para ele é simples também, é só você descrever essas três propriedades: simetria, transitividade e reflexividade. Até discutindo com o Pedro, a gente achou interessante que talvez eles pudessem ser representados graficamente. Você colocar, assim como você coloca, por exemplo, que uma composição pode ser sample ou essential, você pode colocar esses atributos no relacionamento, colocar esses três. Ou um desses três, ou quatro.